Fim de jogo em Novo Horizonte. Novo Horizontino 2, Grêmio 0. Patético, irritante mais uma vez e preocupante também mais uma vez. No final desse vídeo eu quero deixar um recadinho pro Romildo e esse recadinho tá atrelado inclusive a uma coisa que o Denis Abraão falou ao final do Gauchão, depois do título gaúcho do Grêmio no começo do ano. Não exatamente uma coisa que ele falou, mas uma situação ali, enfim. No final do vídeo eu quero falar rapidamente disso. Mas vamos começar, né, com a partida de hoje, com o jogão de hoje do Grêmio. Uma noite que só não foi mais trágica porque acabou de acabar o empate do Londrina contra o Tombense. A noite do gremista se resume a isso, né? A nossa única alegria é um gol do Tombense. A gente precisa do Tombense, a gente precisa secar o Londrina. É isso que a gente teve que comemorar hoje. Só o que restou comemorar, porque se o Londrina ganha e estava ganhando até o finalzinho, lembra daquela aguinha na bunda? Já ia estar na cintura. Agora até que ficou boa a situação ainda. O empatezinho do Tombense no final ali salvou a lavoura gremista. Mas o jogo especificamente foi assim... Olha, gente, o que eu vou dizer? Eu falei até no meu Twitter, né? O mais triste eu acho que nem foi tomar 2-0 ao natural do Novo Horizontino. Às vezes percalços acontecem, né? 2 jogadas, daqui a pouco tá num dia ruim, uma sorte do adversário. Mas não foi isso, cara. Foi a forma como se deu tudo e durante os 90 minutos. Não foi 2 lances isolados, não foi um azar, não foi... Foi algo maior. Né? Eu acho até que mais triste que tomar 2 gols do Novo Horizontino ao natural foi até o segundo tempo, vou dizer para vocês. Foi até o segundo tempo foi mais triste que o primeiro, sendo que a gente tomou os 2 gols no primeiro. E eu acho isso porque, pensa assim, um time do tamanho do Grêmio, né? Campeão mundial, tricampeão da América, pentacampeão da Copa do Brasil, um time com arena, um estádio melhor estádio multiuso da América Latina. Cara, um time com folha salarial de 10 milhões, quase 11 milhões de reais por mês. Ele chega lá para pegar o Novo Horizontino, com todo respeito, tá? Mas, né? Com todo respeito, mas assim, né? Ninguém aqui tá falando nenhum absurdo. Quem é Novo Horizontino na fila do pão? Frente a essa grandeza que eu acabei de explicar, que eu acabei de falar do Grêmio. Aí chega o Grêmio, motivado por um retorno de um ídolo, de um treinador que fez história recentemente no clube, inclusive com alguns dos jogadores que ali estão ainda. Aí esse time toma 2-0 no primeiro tempo. Cara, o que a gente espera que aconteça no segundo? O que a gente espera que aconteça no segundo? Cara, o Grêmio vai pra cima. O Grêmio vai amassar esses loucos. O Grêmio vai assim, ó. Pode até perder. Pode até não conseguir fazer um golzinho sequer. Pode até não conseguir, como é que se diz, transpor ali o ferrolho dos caras, continuar 2-0 até o final. Digo mais, pode até tomar um terceiro num contra-ataque, mas amassando, mas indo para cima, mas tendo uma postura de gigante contra um time menor, de um gigante que quer matar essa charada logo, que quer sair desse lugar que não pertence a ele de uma vez por todas. Sabe? O segundo tempo, cara, o Grêmio continuou na mesma batida. E aqui a tristeza, né? A minha tristeza de ver esse segundo tempo, ela se dá por 2 motivos. O primeiro é um pouco essa questão da postura, da atitude, do... Cara, vocês não estão entendendo que vocês são o Grêmio? Que vocês não conseguiram segurar o Novo Horizontino por 20 minutos, sei lá quanto tempo, já estava 2-0. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Né? Essa questão anímica de postura, assim... Eu vou falar uma coisa idiota agora aqui, tá? Mas eu juro que pra mim isso pega. Uma hora no começo do jogo, tava 0-0 ainda, eu acho. A defesa do Grêmio bateu uma cabeça ali, os caras chegaram, não sei o quê.
o Breno foi dar uma bronca em alguém ou foi reclamar de alguma coisa meio pra geral, assim. E ele falou, deu pra ver pela leitura labial, né? Não sei o que, não sei, não sei o que, não sei o que lá. Caramba! Eu não deveria nem estar falando isso, é um parêntese muito idiota, mas caramba, velho. Cara, não, só um pouquinho, cara. Tu tá jogando futebol no Grêmio, sabe, cara? Tu tá irritado com o teu setor defensivo que bateu cabeça, porra, filho daquilo. Se liga, caralho. É um mínimo, sabe, velho? Isso pra mim, eu fiz questão de dizer porque foi o espírito que eu vi do Grêmio, cara. Ah, caramba, tomamos um gol. Putz, que vacilo. Caramba. Foi isso, foi esse Grêmio que eu vi. A postura, sabe? E o segundo motivo da minha tristeza vendo um Grêmio que volta pro segundo tempo na mesma batidinha do primeiro, praticamente, aí é uma coisa que também a gente sabe de longa data, né? E isso não altera nada com o Renato, com o Roger, ou o Filipão, ou pode vir o Mourinho, que é a qualidade do time. Porque o Grêmio poderia ter conseguido uma imposição diante do Novo Horizontino técnica, uma imposição técnica. Né? Beleza, nós não estamos aqui comendo grama, sangue no olho, fazendo uma Copa do Mundo, só porque os caras fizeram 2 gols ali. Mas é o seguinte, meu, na bola a gente vai chegar e vai amassar os caras também. Né? Bem calminhos, mas na bola a gente vai amassar esses caras. Né? Não. Só que daí, essa questão, ela não é culpa dos jogadores, né? Tipo, o Diogo Barbosa não tem culpa que a direção do Grêmio achou que 25% do passe dele valia 10 milhões de reais. O Diogo Barbosa não tem a culpa de que com a ausência do Nicolas, que estava lesionado e tal, só tenha ele no elenco. O Diogo Barbosa não tem essa culpa. Né? Então, nem anímica e nem tecnicamente o Grêmio conseguiu se impor diante do Novo Horizontino. E isso pra mim, assim, cara, é devastador, assim, sabe? Tipo, é aquela... Nada que a gente já não soubesse, mas parece que é desenhado, assim, sabe? Ó, destruíram o Grêmio. Destruíram o Grêmio. Tá aqui, ó. Tá aqui, quer que eu desenhe? Tá aqui o desenho. Tá em 90 minutos de desenho para vocês olharem, sabe? Foi a minha sensação, foi o que eu achei, assim, vendo a falta de reação do Grêmio, o futebolzinho modorrento que se arrastou até o final do jogo, sabe? E aí eu falei do Diogo Barbosa, assim, entrando em umas individualidades, né? Cara, o que é o nosso lado esquerdo ali com Diogo Barbosa e Guilherme, cara? Esse Guilherme é mais uma das tantas inacreditáveis, um dos tantos movimentos inacreditáveis dessa direção, né, cara? Um cara que deu errado aqui, um cara que é ruim, um cara que, sabe? Aí eles entram naquele mesmo ciclo vicioso que eu falo há anos do Grêmio, que é contratar quem já jogou no Grêmio, quem já jogou no Inter, quem jogou bem contra o Grêmio, quem jogou bem contra o Inter. Assim, ó, são as contratações preferidas do amadorismo, né? As mais fáceis, as mais óbvias. Ou tem uma outra modalidade que já foi treinado pelo nosso atual treinador. Não necessariamente no Grêmio, no Inter, né? Daqui a pouco, o Roger treinou o Biel no Fluminense, né? O Renato treinou o Cícero no Fluminense também. Sabe? Claro que é normal, eventualmente, um treinador indicar 1 ou 2 jogadores, mas é que no Grêmio parece que é só isso que acontece. O Rodrigo, lateral direito, Mirassol, que jogou contra o Grêmio e eliminou o Grêmio. O outro, Edilson, era do Grêmio. Teve o Orejuela, que era do Grêmio, sabe? Então, tipo assim, só pra pegar, a lateral direita é o desenho disso que eu tô falando, sabe? É o amadorismo na sua forma, assim, na pura, na flor da essência, assim, na fina flor do amadorismo, sabe? É inacreditável, assim, cara. O Guilherme é um desses casos que volta pro Grêmio, tipo assim, um cara meio que foi desovado do Grêmio, assim, tipo, não rolou. Aí um belo dia os caras falam, e o Guilherme, hein? E esse Guilherminho? Será que não aprendeu a jogar bola? Triste, cara. E o Diogo Barbosa, velho? O Diogo Barbosa, cara. O Diogo Barbosa, eu tenho quase vontade de dormir aqui agora, em vez de... Sabe aquela doença que às vezes a pessoa do nada pega e dorme, assim? Eu começo a falar do Diogo Barbosa, me dá tanta preguiça que eu quase durmo, assim, no meio da fala, sabe? Bom, o valor dele é uma coisa que eu falo há tempos, né? Ele é muito mais caro que o Campas, que é a maior contratação da história do Grêmio, 22 milhões. O Diogo Barbosa é 40 milhões, né? Eu falo disso há tempos. Cara, 25%, 10 milhões
é inacreditável, mas o que aconteceu hoje com o Diogo Barbosa foi algo incrível, assim, sabe? Porque ele gabaritou a várzea, ele gabaritou. No primeiro gol, até assim, eu sou um crítico do Breno, eu não acho ele, assim, eu tenho minhas dúvidas em relação a ele pra gente dizer o mínimo aqui e, né, e deixar barato aí no vídeo de hoje, eu não vou me aprofundar em Breno, até o segundo gol ali, ele vai estranho na bola, não fecha bem aquele ângulo, mas não foi culpa dele, não vou entrar nessa, tá? Acho que não foi, sei lá. Mas por que eu falei do Breno, cara? Por que eu falei do Breno? Ah, porque sobrou para todo mundo, né? Nesse gol de escanteio aí, inclusive falaram do Breno. E neste gol de escanteio, o Breno com certeza, na minha opinião, não teve culpa nenhuma. Se teve alguma, foi no segundo gol. No escanteio, cara, eu vi gente falando do Breno e eu discordo, assim. O Lucas Leiva, cara, vamos falar a verdade, né? O Lucas Leiva é um cara que, assim, ó, eu vou dar mais uns 4 ou 5 jogos para ele. Porque daí eu acho que a história do ritmo, de pegar aqui né, o ritmo não, sim, pegar a embocadura do futebol brasileiro, da própria Série B e tal, tudo aquilo que a gente fala, o cara há muito tempo na Europa, essa adaptação é uma necessidade que de fato existe, né? Então vamos dar esse tempo pro Lucas Leiva, mas assim, cara, 4, 5 jogos, ele continuar nesse nível, aí a gente decreta o tiro na água, né? Que daí, como já tem um contrato maior aí já assinado, vai ser um reserva extremamente caro para o ano que vem e sabe-se lá se vai conseguir ser utilizado, porque o nível que ele tá, não é que tá ruim, tá um pouquinho decepcionante para um cara do nível dele, não, tá horrível, tá insuficiente para a Série B, tá insuficiente para esse time horroroso do Grêmio, então assim, tá preocupante. Tá preocupante o Lucas Leiva e ele não pula no escanteio, né? E a gente toma gol de cabeça de um jogador de 1,69 m. 1,69 m. Cara, eu tenho 1,86 m. Eu cabeceio uma bola, eu ganho a dividida de uma bola de cabeça de um cara de 1,69 m parado, sem tirar a sola do pé do chão. E o Grêmio tem jogadores mais altos que eu, né? Alguns com a minha altura ou aproximado. Cara, é inacreditável, cara. É inacreditável. O Lucas Leiva não pulou. E aí eu tava falando do Diogo Barbosa, porque, cara, o Diogo Barbosa, ele está... Sabe quando o goleiro põe um jogador rente à trave, assim, meio que na linha do gol, assim, pra justamente aquela bola que eventualmente venha no ângulo, o cara tirar de cabeça, tentar salvar ali e tal. O Diogo Barbosa estava nessa posição. A bola entrou em cima dele. Passou por cima da cabeça dele. E ele não pulou, cara. Ele não pulou. Ele não pulou. Cara, vocês conseguem entender isso? O cara tá ali pra isso. A bola passa e ele olha. Não, isso aí me parece, pra mim, é tão bizarro esse Diogo Barbosa que parece que é de propósito às vezes. Ah, eu vou sacanear esses caras, foda-se. Sabe? Porque daí, não satisfeito com isso, no segundo gol, cara, o segundo gol, quem assina é Diogo Barbosa. Me desculpe o Bochecha do Novo Horizontino, o outro cara lá que deu passe, me desculpem, tá? Quem assina é Diogo Barbosa. Ele entrega a bola no nosso campo de ataque, ele entrega a bola para os caras de uma forma patética, ele tenta fazer um passe de 3 metros pro lado e erra, dá no pé do cara do Novo Horizontino. Eles puxam um contra-ataque, ele vai trotando, meio que cercando o tal do Bochecha. Ele não consegue ganhar na corrida de um jogador chamado Bochecha. Ele não consegue ganhar na corrida de um jogador chamado Bochecha. E ele vai meio que trotando, meio que desistindo da jogada, meio que indolente, displicente. E o Bochecha invade a área e faz o gol. Então, assim, ele entrega a bola para os caras e depois meio que desiste, meio que perde na corrida pro jogador do Novo Horizontino que invade a área numa tranquilidade, assim, ó, o cara que dá o passe, então, ele vai andando assim, olhando, para quem eu vou passar? Para quem eu vou passar? Ah, o outro tá muito longe, o outro não gostei do penteado dele, ó, o Bochechinha aqui, ó, passeando, vai Bochechinha, vai então. E ninguém para chegar, para dar um bote, assim, é bizarro, cara, é bizarro o que aconteceu hoje. E para encaminhar para o final aqui, então, o que eu acho, tá?
Eu vi gente falando no Twitter, né? Ah, mas então a culpa era do Roger? Não, cara, desde o Filipão já tá bem claro que a culpa não é de técnico nenhum. Uns vão errar mais, outros vão errar menos. Uns vão chegar mais perto de acertar. Eu acho que o Filipão foi o que chegou mais perto. O Roger também fez algo, pelo menos, organizou minimamente perto do Mancini, do Thiago Nunes e tal. Mas, assim, a vinda do Renato, a volta do Renato, ela é declaradamente, pelo Romildo, uma tentativa de melhorar o clima, os ânimos, a aproximação com a torcida. É isso. É isso, porque o time do Grêmio tem problemas sérios de cognição, de qualidade técnica, de um monte de coisa que o Renato não vai fazer milagre. Então vai ser horrível até o final. Aliás, tá todo mundo entrando num oba-oba, né? Que realmente a tabela a gente deu uma distanciada de novo e tudo mais. Mas assim, cara, contra o Vila Nova foi aquele horror que a gente viu, né? Ganhou, mas foi aquele horror, né? E contra o Vasco, não foi nada assim de tipo, meu Deus, o Grêmio deu um banho no Vasco, o Grêmio agora. Não, teve pegada, teve alguns momentos mais ok, assim, mas, cara, foram duas vitórias que, se a gente analisar na frieza dos jogos, cara, não aconteceu nenhuma revolução ali, sabe? E eu acho que a gente entrou um pouco numa onda, o próprio elenco talvez também, de tipo, nossa, agora é outro Grêmio, agora acertou, agora só vai, né? Agora vai decolar, tá decolando. Cara, aí talvez eles tenham entrado hoje já com a corda menos esticada, né? Esquecendo que eles são podres e que eles precisam entrar com a corda esticada até o final. E talvez o Novo Horizontino tenha esticado um pouquinho mais e tenha conseguido o que conseguiu, né? Então eu fiquei com um pouco essa sensação. Eu acho que tem que ter um pouquinho de terra arrasada com esse time, de drama, de bafo na nuca, senão a coisa não vai. É meio que isso, porque não vai, né? A gente tá sentindo isso. E para fechar agora sim, eu falei que eu ia dar um recado pro Romildo, né? Até resgatando uma fala do Denis. Cara, uma coisa que eu nunca esqueci, porque assim, ó, o Denis Abraão me irritou desde 2021, ele vinha nos irritando, né? Me irritando, vou falar por mim, e ficar até quase setembro, quase não, acho que até setembro, né, de 2022, pra mim foi surreal, assim, o trabalho que ele fez, as declarações que ele dava, tipo, o cara, um ano no cargo, foi inacreditável. Mas eu sei que ele ficou machucado também, coitado, né? O cara também é um cidadão, um gremista, um cara que talvez seja gente boa, assim, tem um ser humano ali por trás, né? Em alguns momentos que ele estava machucado, inclusive, ele ficou mais acuado nas entrevistas. Ele falou menos besteira em algumas. Ele foi mais humilde em algumas. Ele não fez muita piadinha, não tentou, né, folclorizar muita coisa. Ele tentou responder mais objetivamente em alguns momentos de algumas entrevistas, mas ele teve esses momentos. Ele teve, e a maior parte da passagem dele por aqui foi sob pressão, né? Ele mais acuado, mais não sei o quê. Só que teve um momento, um único momento, talvez um que outro um pouquinho mais também, mas um especialmente, em que ele estava por cima da carne seca, que foi quando a gente ganhou o Gauchão. Quando o Grêmio ganha o Gauchão com o Mancini ali, era o Mancini, né? Era o Mancini. Era o Mancini, era o Mancini. Quando a gente ganha o Gauchão, cara, eles tinham tomado muita porrada no ano anterior, justificadamente. Cara, a soberba da coletiva do Denis Abraão. Eu não lembro bem da do Romildo, mas é possível que também. Mas a do Denis eu lembro bem, que ele chegou a debochar de repórteres, chegou a dizer assim, porque vocês não entendem bosta nenhuma de gestão, lembra? Para vocês, gestão é um gesto grande. Foi irônico, assim, foi... Nossa, ele vomitou, assim, porque a gente sabe o que está fazendo, isso aqui é gestão. Como ele quis dizer assim, ó, viu só? Vocês ficaram nos criticando e tá aí o resultado. Que resultado? Na época eu falei, que resultado, cara? Vocês ganharam um gauchão. Nosso time tá rebaixado. Tipo, vomita essa soberba toda se for campeão da Série B com 10 rodadas de antecedência, que é a obrigação de vocês com esse elenco, com esse preço, com esses salários, né, com essa folha salarial. Aí tu vomita. Não, aí sim tu justifica que foi um acidente o ano passado, não sei o quê. Foi a Covid, né? Cara, se o Palmeiras pega a Covid lá, que nem a gente pegou, o Palmeiras lamenta a 5ª posição no Brasileiro, a 4ª posição,
sabe? Mas o Grêmio não, foi a Covid, então é tudo uma desculpinha. Cara, e tô dizendo tudo isso porque quando o Grêmio engata 2 vitórias seguidas já na era Renato, embora só um jogo, né, com o Renato já presente, eu senti um pouco disso na coletiva do Romildo. Não no mesmo molde, não com o mesmo exagero do Denis ali, mas eu senti um pouquinho assim, o Romildo teve sempre acuado, cabisbaixo, não sei o quê, e também eu me solidarizo com isso, né? Mas ali contra o Vasco ganhou 2 seguidas, abriu uma vantagem na tabela, Renato, torcida veio junto, torcida abraçou o clube mais uma vez, depois de tanto tempo, o Romildo na entrevista já soltou um pouco as asinhas. Eu senti isso. Né? Tipo assim, já deu uma letrinha aqui, outra ali, já falou do legado que ele deixa, dos títulos, não sei o que. Tipo, cara, que isso? Tá fazendo campanha? O que tá acontecendo aqui, cara? Sabe? Se tu colocar o Grêmio na Série A, não faz mais que obrigação, né? E a mancha da queda não vai ser apagada. Então, assim, tipo, se eu sou presidente do Grêmio e rebaixo o Grêmio, como o Romildo rebaixou, como a gestão Romildo rebaixou, nesses moldes, cara, eu fico tão envergonhado, tão constrangido, tão assim, derrotado, cara, que se eu subo no ano seguinte, campeão, com 100 pontos, 10 rodadas de antecedência, eu saio pianinho, saio pedindo desculpas, sabe? Então, assim, Romildo, meu conselho seria esse, cara, take it easy, pega leve, vai na manha, vai devagar, na manha do ganso, sabe? Não ganhou nada, não subiu ainda, tem chão pela frente, e se subir, cara, não, por favor, não vem com um discursinho de tipo, olha aí, ó, a gente sabia o que estava fazendo. Não, vocês não sabem nada que estão fazendo. Esse time do Grêmio em campo hoje é a prova disso, uma das piores gestões da história, mais do que centenária do clube, no quesito futebol, que é o principal, que é disso que o clube vive, é para isso que ele existe. Sabe? É patético, são movimentos patéticos. O Romildo é inerte quando precisou muitas vezes. Não. O departamento de futebol do Grêmio é amador, sabe? São amadores lidando com milhões. Assim, é surreal, cara. Então, Romildo, por favor, cara, preserva a tua história, tua dignidade. Tipo assim, vai na manha, sabe? E ao elenco, ao Renato, ao clube como todo. Cara, a gente não subiu ainda. Entendam isso. Não. Vocês querem férias antecipadas? Ótimo. Ganha os próximos 4 jogos, 5, sei lá, e vão pra praia. Vamos ver a transição daí, vamos botar a gurizada pra jogar o resto. Mas por enquanto, eu tava aqui agora. Antes de apertar o REC aqui, antes de começar a gravar, eu tava aqui agora na frente da TV vendo Tombense e Londrina. Nervoso. É essa a nossa realidade do momento. Não tem nada jogado, nada resolvido. A gente ainda tem uma posição razoável, relativamente confortável, mas é relativamente. Confortável mesmo é só o Cruzeiro, cara. Sabe? Então, pezinho no chão, humildade, arregaçar a manga, corda esticada e vamos resolver essa bronca de uma vez por todas, porque não será fácil, não será fácil. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço!